As rédeas que eu uso, num couro muito resistente, assim como as cabeçadas, que é a parte que é ajustada na cabeça do cavalo, onde vai o freio ou o bridão, tá? E mais um último equipamento aqui. São as esporas, certo? Essa aqui é uma espora antiga, extremamente agressiva. Essa parte é chamada de roseta, certo? Essa espora era do vovô, ficou com o papai durante algum tempo, né? Hoje em dia está aqui. Antigamente usava-se uma coisa assim, o vovô tinha tropa de cavalo. Bom, a espora que eu uso é essa espora. A roseta dela é muito branda, bastante curta, é um trevo de 4 folhas para dar sorte, certo? Ela trabalha girando sobre a virilha do animal, eventualmente na costela do animal, e é usado como um prolongamento do seu pé, do seu calcanhar, tá? Não é usada para castigar o animal, não é usada para bater no animal, ela trabalha rolando, certo? De maneira muito branda. E a espora, ela trabalha sobre o salto da bota, certo? Aqui na bota. E não aqui em cima, no calcanhar, certo? Ela trabalha aqui, em cima do salto da bota. Sendo fixada, ela fica assim, certo? Essa é a maneira correta de usar a espora. Eu vou montar um pouco essa égua já faz mais de 2 anos que ninguém monta nela. Ela precisa de um repasse, tá? Que é uma maneira de refrescar a memória dela em relação àquilo que ela já aprendeu. O cavalo tem uma característica interessante, que é de ter uma memória muito boa. Por um lado é positivo, porque o que você ensina para o cavalo, ele vai guardar aquilo para o resto da vida dele. Por outro lado, é um problema, porque se você traumatiza o animal, ele não esquece mais também. Tá? Em relação à iniciação do cavalo, é importante levar em consideração uma segunda característica, que é a capacidade do cavalo de estabelecer associações. Tá? O cavalo tem como característica tem um tempo muito curto de associação entre uma ação e o reforço daquela ação. Ou seja, se o cavalo faz alguma coisa correta, certa, e você quer agradecer, você quer reforçar aquilo de maneira positiva, esse reforço precisa vir em seguida, certo? Um tempo que não deve ultrapassar 10 segundos, 5 segundos. Se o cavalo faz alguma coisa errada e você quer reprimir, essa repressão precisa vir imediatamente também, tá? Se ao longo de uma viagem o cavalo faz alguma coisa errada, você espera chegar em casa para castigar o cavalo, ele não vai entender nada do que está acontecendo. Outra característica importante desses cavalos, eu não preciso amarrar eles para serem encilhados, eles param, certo? Esperam. Tudo isso é resultado de um trabalho paciente que foi feito com eles. Eu escolhi um freio bridão para ela, um freio leve, tá? Faz muito tempo que essa égua não recebe uma embocadura.
Que medo. Então é muito importante o cavalo trabalhar com a rédea solta. É muito comum o cavaleiro que não sabe montar usar a rédea como um apoio do seu corpo, tá? O apoio no cavalo é feito aqui no assento e é feito aqui no estribo, tá? Não preciso me apoiar com as mãos no cavalo, certo? Tem todo um trabalho de iniciação que eu vou ensinar o cavalo a obedecer o movimento das minhas pernas, tá? Se eu quero empurrar ele para um lado, se eu quero empurrar ele para outro lado, certo? Um ponto que eu quero salientar aqui diz respeito ao uso do freio. Diferentemente do carro, no cavalo você não puxa o freio toda vez que você quer parar, certo? Você usa o freio para ensinar o cavalo a estabelecer uma associação. Nesse caso aqui eu estou usando meu corpo, eu estou usando o assento e estou usando o estribo. Eu coloco meu corpo para trás e mantenho a rédea solta, eu não puxo a boca do cavalo. Se eu procedesse assim, toda vez que eu quisesse parar o cavalo, ele aprende a se defender, ele começa a erguer a cabeça e adquire um vício muito ruim. Passa a abrir a boca e a levantar a cabeça, certo? Em seguida, eu solicito um recuo para a égua. Ela resiste. Nesse caso, eu entro com o freio. Na medida em que ela atende a minha solicitação, eu solto a rédea. E a parada? Uou. Margarete, eu entendo que foram muitas informações colocadas de maneira muito rápida. A ideia era basicamente essa, tentar trazer o maior número de elementos possíveis para que você possa ir compondo o seu entendimento acerca do que vem a ser o universo do cavalo, que é um mundo muito amplo, tá? Esse filme foi feito muito rapidamente, a Cláudia me ajudou, a gente pegou um pedacinho da tarde, fizemos as filmagens, tudo foi feito bem de improviso, sem um roteiro, sem uma organização, tá? Daí é muito possível que eu tenha esquecido de abordar alguns assuntos importantes, tá? Na medida em que a gente for recuperando esses assuntos, na medida em que essas necessidades forem surgindo, as dúvidas forem surgindo, você, por favor, entre em contato comigo, eu vou ter a maior satisfação em colaborar com você, tá bom? O ponto central que eu tenho enfatizado está relacionado ao respeito à natureza do cavalo, tá? Eu acho que esse é um ponto fundamental na produção de um cavalo equilibrado psicologicamente, um cavalo que colabora, um cavalo que trabalha de maneira muito mais eficiente, um cavalo muito mais saudável, tá? Tanto do ponto de vista emocional como físico. Um manejo bem realizado com o cavalo, está fundamentado numa boa base, produz um cavalo muito mais produtivo, um cavalo muito mais confiável, um cavalo que é fonte de prazer, um companheiro de trabalho, um animal que vai aumentar a sua produtividade, tá? Por outro lado, um manejo mal feito, ele transforma o cavalo numa fonte de problemas para você, tá? O que não é interessante. Eu acredito que para evitar essa segunda alternativa, seria interessante fazer o investimento no sentido de levar profissionais qualificados. Eu conheço gente muito boa aqui em Olambra que pode oferecer uma oficina aí em Cruzeiro do Sul.
pessoas que podem ensinar o Lela técnicas modernas de equitação, técnicas modernas de iniciação dos potros, o que vai trazer resultados muito positivos para você. Acho que é um bom investimento, tá? É um bom começo. Bom, eu acho que é isso, né? Eu estou aqui à sua disposição. Se você precisar de mim, pode contar, tá certo? E boa sorte para vocês aí com os cavalos.